neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Quem é este? Quem é esta que é formosa como a lua? Quem é esta que é pura como o sol? Quem é esta que exala tanto amor? Esta é a igreja do Senhor. Quem é esta que será arrebatada? Quem é esta que está imaculada? Quem é esta que seu rosto é como mel? É a igreja que um dia vai para o céu. Quem é esta que é qual noiva adornada? Quem é esta que tem vestes branqueadas? Quem é esta? É a noiva do Cordeiro, que com sangue foi comprada no madeiro. Quem é esta que abriga os remidos? Quem é esta que o pecado tem vencido? Quem é esta que seu rosto é como mel? É a igreja que tem um lugar no céu. Ouvintes amados, dos 7 períodos da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, prefigurados pelas 7 igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse capítulo 1, como seja Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, o pior deles é o último, é Laodiceia. A palavra Laodiceia quer dizer mulher e também direito dos povos. Parece que nós estamos iniciando com uma declaração assustadora e que causa curiosidade naqueles que ainda não conhecem a mensagem que nós pregamos. Isaías perguntou: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Se desperta curiosidade, a curiosidade formula a pergunta. Produz uma pergunta. E a Bíblia tem a resposta para a pergunta bíblica. Deus responde a si mesmo. Aqueles que têm fome e sede de justiça,
tem uma resposta de Deus, tem a satisfação de Deus. Essa resposta é obtida pela fé e é alcançada pela alma, não propriamente pelo intelecto. Por isso, aqueles que querem a satisfação de Deus em suas mentes têm que apelar para o meio técnico, teológico, porque somente isto pode dar a resposta para o homem natural. Mas o homem espiritual clama de fundo, é a alma que clama. E o fato é que nós estamos despertando uma curiosidade em alguém. O pior período da Igreja de Jesus é o último, e a Laodiceia. Mas em qual período nós estamos? Estaríamos neste último, no pior de todos? Perfeitamente. Mas o pior não foi aquele que eles mataram 68 milhões de crentes? Não foi aquele que eles rasgavam mulheres gestantes, tiravam as crianças de dentro de seus ventres, jogavam para leões, para feras? O pior não foi este? Não. Absolutamente não. Ali eles estavam selando os seus testemunhos com suas próprias vidas, com seu sangue. E ninguém queria ser crente a estas alturas, porque ser crente tinha que pagar um preço. O pior é este, porque hoje todo mundo quer ser crente, começando pelos demônios. Tiago disse: se você crê que há um só Deus, faz bem. Os demônios também creem e fazem mais do que você, se estremecem. Eles sabem quem é Deus, eles sabem quem é Jesus. Um dia Satanás deparou-se com Jesus e levou um choque como que de 10.000 volts, lá no Monte da Tentação. Que choque tremendo! Eu tenho visto pessoas se alegrarem e abraçarem certas dádivas e entrarem por certas portas dizendo: glória a Deus, Deus está me abençoando. Mas que choque tremendo! Aqueles que estavam sendo usados para abrirem aquelas portas para tais pessoas, se recebesse um muito obrigado, dizendo: não, eu agradeço esse seu favor, essa sua porta aberta. Foi o caso de Satanás lá no monte. Ele veio com a boca cheia: eu vou oferecer tudo isto para ele, vou explorar as suas circunstâncias em primeiro lugar. Ele está com fome e ele vai fazer uma palhaçada para mim. Ele vai fazer milagre para mim ver. Maravilha! Ele vai transformar pedras em pães. Vou explorar a sua circunstância. E logo em seguida, eu tenho um outro cartucho mais forte. Eu vou lhe oferecer o mundo todo, todo o seu reino. Eu vou apresentar 3 cartuchos, um mais forte do que o outro. Mas o choque foi tremendo quando Satanás viu que Jesus não aceitou o seu cartucho mais forte, o mundo todo. Levou um choque como que 10.000 volts. Este é o choque que Satanás pode levar nos dias em que estamos vivendo, pois se trata de dias de engano. Engano religioso. Por isso é a era pior de todas as demais eras. Esta é a pior de todas. Se possível, enganaria até os escolhidos. Mas, se possível, há uma condição: se possível, não é possível. Porque os escolhidos têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a bússola, é o orientador. Não me canso de fazer menção do caso de São Martim para explicar um assunto como este. Um anjo bonito, lindo, maravilhoso, brilhante,
coroado, apareceu a São Martim e disse: me adora, Martins, eu sou Jesus, teu Salvador, ajoelha-te e me adora. Martim pensou, orou o Espírito, a bússola que não permite o engano, o Espírito Santo, pelo qual você deve dar tudo. Você deve entrar em desespero para ter o Espírito Santo se você não quiser ser enganado. O Espírito Santo disse para Martim: Martim, Jesus ainda não está coroado. Ele será coroado depois, não é? Quando ele vier, ele será coroado pela sua esposa. Martim não titubeou em dizer: vai-te, Satanás. Vai, anjo coroado, anjo bonito, anjo lindo, anjo maravilhoso. Não é o que um jovem cheio do Espírito Santo fez com aquela mulher nua, despida, que foi posta diante de si e ele amarrado numa cama, depois de não negar o nome de Jesus por todos os meios. O inimigo fez isto, colocou aquela mulher linda diante dele, e ele, não tendo outra coisa para fazer, porque suas mãos e seus pés estavam amarrados naquela cama, ele mordeu a língua, tirou um pedaço da língua e cuspiu sangue, pedaço de sua língua naquela meretriz. O Filho de Deus não pode ser derrotado por Satanás, nem na perseguição e nem tampouco no engano, quando ele aparece como um anjo de luz, como ele aparece através de uma boneca pintada, quando ele aparece como uma porta muito formosa, aberta. O Filho de Deus é orientado pelo Espírito Santo, e naquela hora o Espírito Santo vindica as Escrituras no seu coração e ecoa na sua alma: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é esta? O poeta cristão, o cantor, está perguntando: quem é esta? É a esposa do Cordeiro? É a noiva do Cordeiro? É a igreja de Jesus? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja do Senhor. É a igreja que tem o Espírito que vivifica e mostra que a carne para nada aproveita. E as palavras que o Senhor diz são espírito e vida para esta igreja. Jesus está dizendo em São João capítulo 6, verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Eu pergunto, as palavras que Jesus disse foram espírito e vida para Caifás, para Anás, para os sacerdotes, para o governador Pilatos? Não. As suas palavras foram espírito e vida para o cego Bartimeu. Foram espíritos e vida para Maria Madalena. Foram espíritos e vida para o pescador Simão Pedro. Foram espíritos e vida para o ladrão crucificado. Eles estavam diante da palavra. Eles viram os milagres de Jesus. Eles contemplaram aleijados andando, sem truque algum, sem acrobacia alguma. Eles viram o poder de Deus manifestado, sem precisar de dinheiro, sem precisar de coisa alguma, de artimanha alguma de homem.
o poder real manifestado em Cristo. Eles viram a água transformada em vinho. Eles viram e sabiam perfeitamente que Lázaro estava no sepulcro. Eles haviam chorado hipocritamente por tradição a morte de Lázaro. Eles viram a Lázaro ressurreto, assentado à mesa com o Mestre, com o seu ressuscitador, com aquele que o chamou: Lázaro, sai para fora. Eles ouviram todas as palavras que identificavam a Jesus Cristo como o Messias que eles tinham prometido em suas Escrituras. Eles ouviram Jesus dizer serenamente, sem emoção alguma: hoje tem-se cumprido estas Escrituras. Mas aquelas palavras não foram vida, não foram espírito, não foram vida para tais pessoas. A Bíblia tem sido vida, tem sido espírito para todos quantos estão abrindo-a diariamente e decorando-a e ganhando prêmios, maratonas, lendo-a 50 vezes, 40 vezes, publicando as suas façanhas bíblicas em revistas, em jornais. A Bíblia tem sido espírito e vida para as mulheres. As palavras de Jesus, segundo os apóstolos, as cartas de São Paulo, referente às mulheres, têm sido vida e espírito para elas. Atos 2:38 e demais referências têm sido espírito e vida para vocês, colegas pregadores. O Espírito Santo tem vivificado a palavra de Deus em nossos corações? Aqui está uma pergunta. Agora vejam que como Laodiceia está num estado terrível. Leia Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, pois se refere justamente ao período que nós estamos. Amados, um mancebo de qualidade procurou a Jesus, interrogando acerca da vida eterna. Jesus foi logo na corda do seu coração. Foi logo naquilo que o prendia. Nós temos aprendido que um navio está ali no porto e várias cordas seguram aquele navio. Então tem que se tirar a primeira, a segunda, a terceira, tem que tirar todas as cordas. Enquanto não se tira a última corda, o navio não pode zarpar. E aquele moço não tinha matado, não tinha roubado, não tinha prostituído, guardava os mandamentos. Aquele moço hoje seria quem sabe, um sumo pontífice impecável, de uma vida modelo. E quem olhasse assim, aí não falta nada. E Jesus chegou e disse: falta-te uma coisa. Tem uma corda te amarrando. Mas ele era rico. Veja, Laodiceia é rica. Ele era rico e virou as costas pesaroso para Jesus. E foi embora. E diz o profeta que ele é aquele mesmo homem que encheu os seus celeiros e disse: regala-te, ó alma. Você tem tudo, laodiceiano. Você tem tudo, você tem línguas, tem cura divina, tem grandes pregadores, grandes líderes que têm feito grandes coisas na terra, que carregam testemunhos maravilhosos. Laodiceia, você está rica de elemento humano, de capacidade intelectual. Laodiceia está rica de tudo. Diz a história que Laodiceia, lá na Ásia Menor, era uma cidade rica, tinha faculdade de medicina e as maiores damas estavam ali. Mas por último, veja o seu fim. Ela foi abandonada por causa de seus frequentes terremotos.
E o que é que está para acontecer com esta era em que estamos vivendo? O profeta profetizou um grande terremoto que vai abalar essa terra em breve. É Laodiceia. E que aquele rico que encheu os seus celeiros é o mesmo homem sob a mesa do qual Lázaro comeu as migalhas que caíram de sua mesa. Veja o fim daquele mancebo de qualidade. Encheu os celeiros, rico, a ponto de o pobre Lázaro comer das migalhas que caíam de sua mesa. Mas qual foi o seu fim? Onde ele foi visto depois? No inferno, no Hades, desejando o dedo de Lázaro molhado na água da vida. Por que ele cria que agora o dedo de Lázaro molhado na água? Que água seria esta? A água aqui mostra o quê? Agora ele queria o Espírito Santo, agora ele queria a água da vida, agora ele queria Jesus. Mas antes ele ficou amarrado pelas suas cordas, pelo seu dinheiro, pela sua posição. Oxalá que eu não esteja falando a mancebos de qualidades, a homens de qualidades, nesta hora que estão amarrados também, e que tarde demais vão desejar um dedinho molhado na água da vida, molhado na água eterna, na água dos céus, que é Jesus Cristo, que é a palavra. Tome desta água agora, ela refrigera a sua alma. Você está em pânico, você está insegura, você está inseguro, você está amargurado, você não tem certeza nem do que você prega. Toma da água da vida. Para onde você vai levar o povo que você tem conseguido? Você pode fazer um grande templo aqui na terra para abrigar o povo que você tem conseguido. Mas lá na eternidade, para onde vão essas mulheres contrárias às Escrituras? Na eternidade, onde você vai abrigar esse povo? Há um lugar à parte nos céus para ele? Porque fora da palavra de Deus, eu quero ver quem vai aos céus. Mulheres e homens vivendo contrário às Escrituras. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ó Deus, ó Pai amado, a emoção nunca salva ninguém. A sensação, a eloquência tampouco. Mas sim a tua palavra, o teu espírito. Sabemos que ele não foi nada para os soldados romanos. Eles cuspiram nele, arrancaram cabelos de sua barba, deram bofetadas e não via nada neles. Mas uma mulher foi e tocou na orla do seu vestido e obteve virtude para alcançar vida. Ela estava perdendo a vida durante 12 anos. É o que tem acontecido com a igreja. Oxalá que ela tocasse nesta hora na orla do vestido do Senhor, na tua palavra. Senhor, vivifica. Eu sei que esta mensagem para uns não vale nada, não tem espírito, não tem vida, mas para outros ela é a resposta de suas ânsias, de suas necessidades, de suas angústias, de seus desesperos, de seu clamor, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, sela esta palavra com o Espírito que vivifica, em nome do teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade.
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gama, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou,
pela prece respondida e a esperança que falhou. Sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Quanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 4 ao versículo 7. Temos lido na Santa Palavra de Deus. Ouvintes, a igreja de Colossos demonstrava através de suas obras a fé que ela tinha. Ela tinha uma fé genuína, por isso também tinha um amor genuíno. Sem que tenhamos primeiro uma base, um fundamento verdadeiro, nós não podemos ter um edifício seguro. Isto é certo? Então jamais poderemos ter um amor genuíno sem que tenhamos uma fé genuína, perfeita. Se temos uma fé mesclada, o nosso amor também será mesclado. Não resta dúvida. Uma vez que estamos aumentando o nosso conhecimento acerca do que é fé, e já constatamos que não é apenas o conhecimento mental e intelectual da palavra, mas sim demonstrada através das obras, das atitudes, e isto implica também em amor, demonstrada em amor. O nosso amor testifica da nossa fé. As nossas obras testificam da nossa fé. Então, sendo a fé o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, nós temos aqui, através do profeta desta era, a razão pela qual muita gente tem falhado em receber a sua cura, em receber as bênçãos de Deus, em receber o Espírito Santo, em receber tudo que um cristão precisa aqui na terra. A razão está aí. É porque tomam a fé como algo que em verdade não é. Se tomamos a fé como algo que em verdade não é, então nunca podemos obter, alcançarmos a vida espiritual que desejamos.
constatamos então mais uma vez que a fé é imprescindível. A fé genuína que é o fundamento do edifício. Temos chamado a atenção dos nossos ouvintes para olharem para esses grandes e belos edifícios. Ali tem uma coisa que não aparece, mas deve ser lembrada. É o fundamento, é a fundação, são as estacas que estão ali na terra dentro até encontrar a rocha. O edifício é lindo, está bem acabado, mas há uma coisa ali que é muito mais importante, é o essencial, é a base. Porque aquela beleza, aquele conforto que está acima da terra, naturalmente está baseado em um fundamento sólido, apesar de escondido, mas ele é manifesto, revelado através das obras, do edifício. Então a sua fé não deve ser uma coisa de propaganda, na verdade, mas demonstrada através do edifício, das obras do amor. Então vejam por que muitos falham em receberem e alcançarem a vida espiritual que desejam. É porque têm tomado a fé como algo que em verdade não é. Agora, a fé, você sabe, ouvinte amado, não é questão de imaginar, mas é uma verdadeira substância. Escutem bem, isto não é o que você imagina, mas algo tão real como quando qualquer outro sentido do seu corpo lhe declara alguma coisa. É tão real como quando os nossos olhos declaram que a luz que estamos vendo é luz. A fé deve ser desta maneira. Você apanha aí um pedaço de papel em sua mão. Logicamente, os seus sentidos testificam, declaram que isto é um pedaço de papel. Você olha para a luz do seu quarto, da sua sala. Você, na verdade, não discute. Os seus sentidos não discutem. Mas eles declaram que você está vendo uma luz. Agora, a fé é tão real como dizer: eu sinto minha roupa no meu corpo. Então, não é uma questão de imaginação. É tão real como escutar uma música. É tão real como saborear algo em minha boca, em sua boca. É real, não é uma imaginação. É uma substância. A única coisa é que você não a pode mostrar a outra pessoa, a não ser através de suas obras, de suas atitudes. Você está concluindo, amado irmão, devagar, o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo? O falar em línguas não é evidência cabal do batismo do Espírito Santo. Se você fala em línguas, mas não tem uma fé genuína na mensagem do dia, isso está provando que você recebeu apenas um dom. Um dom que pode ser falsificado por Satanás. Mas esta fé genuína na palavra, que nos promove o verdadeiro amor, isso não, Satanás não pode personificar. Todos os dons ele pode personificar. Lá entre os pagãos estão falando línguas estranhas, eles falam e escrevem. Mas você diz, é uma língua diferente. Não. Cada um fala uma língua diferente.
mesmo no meio pentecostal. E qual delas você poderia distinguir que é a verdade, que é mesmo do Espírito Santo? Somente com um discernimento como o profeta desta era tinha. Ele encontrou ali 2 homens profetizando e falando em línguas e exercendo os dons maravilhosamente. Quando um grupo de irmãos estavam orando ali, ele ficou maravilhado com aquilo. Interessou-se a conversar com cada um deles particularmente. Um deles, o profeta viu que era um autêntico cristão. Era um irmão pentecostal que era um verdadeiro cristão. Porém, o outro, o que aconteceu? Falando línguas da mesma maneira, tendo dons da mesma maneira, o grupo, a congregação ali não discernia nada da vida daquele outro, mas veio uma visão para o profeta naquela hora a respeito do outro. Ele era casado com uma mulher loira e já tinha 2 filhos com a mulher morena. Vivia em pleno adultério, em prostituição e exercendo os dons tão maravilhosamente quanto aquele outro cristão verdadeiro. Isso impressionou o profeta de Deus e o levou desesperado para o quarto. Mas a Bíblia veio a ele, por divina inspiração, e mostrou Hebreus capítulo 6, repetidas vezes. E logo Deus lhe deu a visão do joio e o trigo, ambos glorificando a Deus pela mesma chuva, pelo mesmo sol. Mas depois ele viu o fim diferente de cada um. Ambos recebem a mesma chuva, os dons, mas tem uma coisa: há uma dádiva perfeita, um dom inefável, que só pode vir do Pai das luzes. Esse só pode vir de Deus. Esse é o próprio Cristo. É a fé de Jesus Cristo, virtude de Jesus Cristo, é o conhecimento de Jesus Cristo, é a temperança de Jesus Cristo, é a piedade de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor fraternal de nosso Senhor Jesus Cristo operando em sua igreja. Isso não é mais do que belo? Isso conscientiza o povo e não deixa as pessoas serem enganadas, levadas para cima e para baixo, atrás de curandeiros, etc. Não deixa a pessoa estagnada num evangelho moderno, social, e nem tampouco envolvida, enganada pela personificação dos dons. Se você tem a fé genuína na palavra, que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, você não será enganado. Porque, se possível, enganaria até os escolhidos. Estes que vêm com tanto poder para, se possível, enganar até os escolhidos, eles virão dentro da mensagem do profeta desta era. Por quê? Estes outros não enganam mais quem foi chamado para a mensagem. De maneira alguma. O crente que uma vez foi revelado, ele não será mais enganado por estas coisas. O perigo está dentro da própria mensagem. Mas o perigo, para quem não tem sido verdadeiramente batizado com o Espírito Santo, que é uma fé genuína na mensagem, na palavra de Deus. E a mensagem, que é a palavra de Deus, é a revelação das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Quantas vezes eu me admirei e fiquei maravilhado de ver certas interpretações de teólogos a respeito de determinadas Escrituras.
Mas quando eu conheci a mensagem do profeta desta era, eu vi muitas coisas que é completamente ao contrário. Isso me faz lembrar daquilo que aconteceu com Sadhu Sundar Singh. Ele leu um livro e a interpretação que ele recebeu daquele livro foi maravilhosa. Bem mais tarde ele se encontrou com o autor do livro. Ora, a coisa era muito mais esplêndida e completamente diferente. Se você se encontra com o autor do livro, não simplesmente com o livro que está sendo interpretado, você ouve uma mensagem da Bíblia e fica maravilhado, maravilhada. Mas se você encontra com o autor deste livro, você verá que é muito mais esplêndido e ele fará com que você tenha uma experiência experimentada. Aleluias! Não é conhecer apenas o livro, mas ter uma experiência com o autor do livro. Então a única coisa que você precisa é ter uma fé real, sabendo que ela não é uma imaginação, mas é tão real como sua roupa no corpo, como aquilo que você come, prova na boca e sente o sabor. Fé é a substância, fé é a razão de sua vida, fé é a razão pela qual você nega ter seus próprios direitos, fé é a razão pela qual você nega-se a si mesmo, toma sua cruz e segue a Jesus Cristo. É a razão pela qual você tem sido desprezada, desprezado. É a razão pela qual você tem sofrido pelo nome de Jesus Cristo. Então não é algo imaginário, é algo que você sofre. Você tem que sofrer a sua fé. As pessoas não querem sofrer a sua fé. A fé genuína atrai sofrimento. Foi pela fé que eles foram cerrados vivos. Foi pela fé que eles foram encerrados nas prisões, despatriados, excomungados. Foi pela fé que eles foram lançados nas arenas. Nós temos meditado nisto ultimamente. A fé verdadeira não deixará 3 classes de crentes no rapto. Não. Quando tiver de sofrer mesmo pela sua fé, então você provará se de fato é ouro ou se é feno. Isto é certo. Lá dentro das arenas não havia 3 classes de crentes. 2 classes negavam. Talvez podia ir até a porta da arena, mas ali voltavam, negavam. Dentro da arena só havia uma classe de crentes verdadeiros, não manufaturados, sofrendo a sua fé, mostrando a sua fé até a morte. As fogueiras, veja só, não foram lançadas 3 classes de crentes nas fogueiras, foi somente uma. Crentes verdadeiros que tinham a fé genuína. Os manufaturados, os incrédulos, naturalmente, quando sentiram o calor da fogueira, negaram, voltaram atrás. Oh, isto nos faz rejubilar na alma e nos dá coragem para prosseguirmos até o fim. Não importa se temos mais 10 anos pela nossa frente, ou 20 anos ou 30 anos, a fé continua dizendo: já o tenho alcançado, já estou no arrebatamento, já estou com Cristo, sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Sabemos que as fraquezas de Abraão não foram para o Novo Testamento. As nossas fraquezas não passam para a outra vida.
De maneira alguma. Nós somos o Novo Testamento desta era. Isto é certo. E que tipo de Bíblia você escreveria, meu irmão? Que capítulo você está deixando na Bíblia? É de uma Jezabel, irmã? É de uma Herodias? Ou de uma Sara, de uma Ana? É de um Alexandre Latueiro, meu irmão? É de um Demas? É de um Balaão que amou o prêmio da injustiça? Que capítulo você está deixando na Bíblia? É de um ministro entre os 400 que estavam ao lado de Acabe? Ou é um capítulo de Elias? Um capítulo de Micaías? Que página você está deixando na Bíblia, mulher? Que exemplo você deixa dentro do lar e por onde você passa? Quais são os pensamentos que você inspira nos homens que te olham, quando olham o seu corpo, a sua veste, passando aí na rua ou na igreja, onde quer que seja? Deus responda no coração de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, a gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja. E às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja, Tabernáculo da Fé, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sempre seguro estará, caia 1000 ou 10.000 ao seu lado, mas a ele nenhum mal cairá. Oh, eu quero habitar no abrigo
encontrarei paz e profundo amor. Que delícia sem par, comunhão desfrutar e para sempre seu nome exaltar.